Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 8 e nós vamos ler o versículo 18. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Santíssimo Deus e maravilhoso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, o Teu amor para conosco é algo inexplicável. Nem toda ciência, nem toda sabedoria humana será capaz de explicar esse tão grande amor, a ponto de ter entregue seu Filho na cruz por nós, a ponto também, ó Deus, de estar preparando uma glória futura para os escolhidos, para os salvos, para aqueles que irão reinar com Cristo, para aqueles, meu Deus, que estão vencendo as batalhas do dia a dia, estão vencendo as suas lutas, as suas dificuldades, as suas aflições, porque elas estão aguardando a tão bem-aventurada esperança, a promessa que o Senhor fez de vir nos buscar para vivermos esta glória futura, que o apóstolo Paulo expressa aqui neste texto, Senhor. Então fale conosco, nos abençoe de uma forma extraordinária, abençoe cada vida, e que o Senhor possa, meu Deus, colocar no nosso coração, trazer ao nosso coração a revelação da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Poder sentar no seu lugar. Que maravilha. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele citou aqui esse versículo que nós lemos. Que o que nós vivemos nos dias de hoje, e ele fala que é certo, ele tem isso por certo, ou seja, ele tem certeza de que as aflições que nós enfrentamos nesse tempo, porque ele deixa bem claro, no tempo presente, embora ele escreveu isso há 2000 anos atrás, mas ele deixa bem claro, nesse tempo presente, que as aflições que nós enfrentamos não se compara com a glória que há de ser revelada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos enfrentando, irmãos, muitas aflições nesses últimos tempos. Sim ou não? Estamos enfrentando muitas aflições. E essas aflições têm afastado pessoas de Deus. Nós precisamos entender que a glória de Deus que será revelada ao seu povo é algo inegociável. É algo que nós não devemos trocar por nada. Jesus, ele fala em uma de suas parábolas que o reino de Deus é comparado a um campo aonde tem um tesouro escondido, que uma pessoa descobre que naquele campo ali tem um tesouro escondido, ela vai, vende tudo que ela possui e compra aquele campo, porque ela quer possuir aquele tesouro. Quando a gente descobre a verdade, quando a gente descobre o plano de Deus, o projeto de Deus para a humanidade, a gente renuncia tudo
para poder abraçar, para poder receber esse reino maravilhoso, para que nós venhamos reinar neste lugar, neste reino, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É isso que nós precisamos entender. E tem muita gente que estão se afastando do Senhor por conta das aflições. Eu fui visitar uma irmã que ela já tem praticamente esse tempo de pandemia, ela está vivendo uma aflição. É claro que agora ela já está bem melhor, mas ela está vivendo uma grande aflição na sua vida, que ela praticamente está decepcionada com tudo. E eu fiquei um tempo ali só ouvindo, porque é muito fácil, irmão, é muito fácil a gente ir visitar uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade, um problema, uma aflição, e você chega lá, falar, e não deixa a pessoa falar. Eu fiquei por um tempo só escutando ela falar. Eu deixei ela falar, fala, minha irmã. E ela falou tudo o que ela tinha que falar. E depois eu disse para ela, irmã, a senhora está certa. A senhora está certa, e eu estou aqui para ajudar a senhora. Eu me coloco à sua disposição para te ajudar. No que eu puder, nas minhas orações, para trazer uma palavra para a senhora, eu estou aqui disposto a lhe ajudar. Porque é isso que as pessoas querem, irmão. O problema ela já tem. Ela quer a solução daquele problema. Ela quer se livrar daquela aflição. Ela quer se livrar daquele peso. E o que é que Jesus diz na sua palavra? Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por que é que tem muito crente carregando peso? Por que é que tem muito crente carregando jugo nas costas? Se Jesus fala que ele traz o alívio, ele diz, aprendei de mim, que sou manso, meu fardo é leve e suave. Ou seja, servir a Deus, irmão, é simples. Não é complicado a gente servir a Deus. Teve uma irmã que me procurou lá em Rosário, porque ela falou, pastor, eu estou em uma denominação que eu não estou bem. Pastor, eu estou entrando em depressão, eu não quero ficar lá. Eu falei, o que me impede de você mudar? Ela disse, eu quero ficar aqui, porque eu já vim aqui em outras vezes, eu me senti bem. No tempo que eu frequentei aqui, pastor, eu percebi que eu melhorei bastante. Eu falei, o que impede, irmão? Ela não quer me dar a minha carta. Eu falei, que carta, irmã? A minha carta de membro. De quem disse a você que você precisa disso? Minha irmã, você é livre. Converse com a pessoa lá, o seu líder, quem quer que seja, e diga, e converse, você é livre. Você não precisa de carta para entrar no reino de Deus. Eu falei, aliás, irmã, a Bíblia diz que nós somos a carta de Deus. E pastor, não preciso não. Não, irmã. Se você quiser vir para cá, vem. Agora converse com o seu pastor. Converse com a pessoa lá. É porque ela falou, é uma mulher, ela falou, pastor, que eu tenho que ficar aqui 6 meses, porque senão eu vou estar em disciplina. Irmã, pelo amor de Deus, que foi que você fez alguma coisa errada, irmã? Não, pastor, eu só não estou me sentindo bem. Minha irmã, você é livre. E é isso que nós precisamos entender. Eu não posso deixar que as pessoas coloquem jugo nas minhas costas. Por quê? Porque o fardo de Jesus é leve. Servir a Deus é simples. Deus, ele age na sua simplicidade. E Paulo está explicando aqui, irmão, que mesmo que você esteja enfrentando uma aflição, aguenta firme, porque a glória que será revelada, ela não se compara com essa aflição. Aflição, o que é aflição? Aflição é um sentimento de agonia. É um sentimento de agonia, é um sofrimento intenso, é uma preocupação ou um desassossego. Isso é aflição. A aflição é um desassossego por uma causa ou uma coisa em que vai afetar a sua vida diretamente
ou indiretamente. Isso acontece muito com os pais. Acontece muito, por exemplo, eu tenho um irmão, caçula dos homens, que nós estamos orando para Deus libertar ele da bebida. Ele bebe muito. Então, ele some. Ele passa um dia fora, passa 2 dias, mas ele está sempre indo em casa. Ele some, mas aparece. E ele ficou 3 dias sem aparecer. E minha mãe começou a ficar preocupada. Minha mãe disse, meu Deus, ele não some tanto tempo assim. E ela começou a ficar com angústia. Aconteceu alguma coisa com meu filho. Ela começou a ficar angustiada. O que é isso? Uma aflição. Ela ficou aflita. E o que ela fez? Chamou a minha irmã, vamos procurar o seu irmão. E quando encontrou ele estava 3 dias com a perna quebrada, infeccionada, inchada, quase que perde a perna, porque não teve ninguém que desse socorro para ele. Mas a aflição da mãe trouxe resultado para ele. Então, tem certas preocupações, aflições, que pode trazer um bom resultado, mas na maioria das vezes é prejudicial para você e para a sua vida espiritual. Por quê? Porque a aflição é uma agonia, é um sentimento de agonia, é um sofrimento intenso. E se você viver constantemente na aflição, você vai prejudicar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. No nome de Jesus. Como essa semana também eu conversando com um irmão que está afastado da igreja, estava prestando um serviço para ele, eu sei que ele é evangélico, eu sei que ele está afastado, e aí eu tentando uma brecha para poder saber por que ele se afastou, por que ele não volta. E aí quando foi meio-dia ele me chamou para almoçar e de repente ele tocou a mão no controle da televisão e mudou de canal. Ele estava limpando a mesa e tinha um controle lá, de repente a televisão mudou de canal, estava na Globo e começou a passar um programa, estava um pastor da Assembleia de Deus pedindo recursos porque ele estava com um projeto para ajudar os refugiados da Venezuela. E ele perguntou, o que esse homem está falando aí, rapaz? Eu disse, não, rapaz, é um pastor da Assembleia de Deus que está pedindo recursos para ajudar os refugiados. Ele, desliga isso aí. Aí pegou a coisa e mudou, eu olhei assim, eu disse, irmão, eu tenho observado você esses dias que eu estou aqui, e eu percebi que você teve uma decepção muito grande com a igreja, não foi? Ele foi. Se decepcionou, não quer saber de igreja, não quer saber de palavra. Eu disse, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode se decepcionar com todo mundo. Você pode se decepcionar com o pastor, você pode se decepcionar com o irmão, você pode se decepcionar com a sua esposa, você pode se decepcionar com o seu patrão, mas você não pode se decepcionar com Deus. Porque, irmão, nós somos seres humanos e a gente estamos sujeitos a se decepcionar. Por que a gente decepciona? Porque às vezes a gente coloca a nossa total confiança na pessoa e a gente acaba se decepcionando. A gente presta uma confiança, confiar totalmente 100% só em Deus. Porque se eu for fazer isso, se eu for me apoiar no homem, na pessoa, eu vou me decepcionar. Por quê? Porque nós somos sujeitos a isso, a falhas. Então a gente não pode pensar dessa forma. Então a aflição é isso, é uma agonia que a pessoa sente, é um sofrimento intenso. A aflição é ainda a sensação de que algo não está certo. Às vezes acontece isso com a gente. A pessoa fala, eu estou sentindo que alguma coisa vai dar errado. Eu estou sentindo que tem alguma coisa que não está certa comigo. É ou não é? Então a aflição é quando você sente que algo não está certo. Você tem essa sensação de que não está certo. Ou que alguma coisa está errada. Ou algo traumático que possa acontecer. Quantas pessoas estão traumatizadas por conta da aflição? E segundo o dicionário grego, a aflição significa ato de prensar ou imprensar. É uma pressão, é uma angústia, é um dilema que a pessoa sente. Você é pressionado pela aflição. Você sente essa pressão. Você sente que está sendo prensado. Você sente que está sendo imprensado quando você está vivendo uma aflição.
E não teve pessoa melhor para escrever sobre aflição do que o apóstolo Paulo, porque ele enfrentou muitas aflições. Paulo enfrentou muitos dilemas. E também, irmãos, eu descobri que a aflição tem sintomas. E eu anotei alguns sintomas da aflição. Primeiro sintoma: excesso de pensamento negativo. Às vezes a gente tem certos pensamentos negativos, mas o excesso de pensamentos negativos é uma aflição. Tem pessoas que você começa a conversar com ela, nada para ela dá certo. Você conversa e fala: fulana, mulher, eu vou colocar ali uma barraquinha de pastel. Ah, não bote não vai dar certo. A pessoa ela é negativa por vida. Ah, eu vou entrar num curso, eu vou aprender costura, porque eu vou colocar um ateliê. Mulher, quantos ateliês tem na sua rua? Para com isso, não faça não, que você não vai. Então, ela tem um excesso de negatividade. Nem ela faz e não deixa ninguém fazer. E quando ela descobre que alguém está fazendo, ela começa a germinar palavras para desmotivar a pessoa. Isso é um excesso de pensamentos negativos. Crise de ansiedade caracteriza a aflição. A pessoa sempre está com crise de ansiedade. Batimentos cardíacos rápidos e desconcentrados são sintomas de aflição. Dores no peito e a sensação de aperto na garganta é uma aflição. Já aconteceu isso com a minha esposa. Ela sentiu um baque, ela sentiu algo que ela ficou aflita e ela ficou com um nó na garganta e ficou com dores no peito. Ela foi até fazer exame de coração. Eu falei: tu não está com isso não, tu não tem problema de coração, teu coração está bom. Isso aí é outra coisa. E foi dito e certo. Isso foi uma aflição que ela teve, porque eu presenciei a aflição. Eu disse para ela: é uma aflição, não é problema de coração. Você já fez esses exames, não deu nada. O médico disse que teu coração é um coração de criança, mas ela fez assim mesmo. Então, a aflição causa isso, uma dor no peito, causa uma sensação de aperto na garganta. Você tenta engolir, não consegue, porque está apertando a sua garganta. Outra coisa, dificuldade para respirar e sensação de sufocamento. É sintomas da aflição. Inquietação, dores de cabeça e insônia. Tem pessoas que não conseguem dormir à noite. Ela tem insônia, porque ela tem aflição, ela tem medo de tudo. Ela é constantemente uma pessoa aflita. Ela tem medo de ser assaltada, ela tem medo de ladrão entrar na casa dela, ela tem medo de levar um tiro na rua, ela tem medo de ser atropelada, ela tem medo de elevador, ela tem medo de tudo. Então, ela é uma pessoa que tem insônia, ela não consegue dormir. E quando dorme, é a base de remédio. Por isso que Jesus sentiu aflição quando ele estava no jardim do Getsemane. Sabia que Jesus sentiu aflição? A Bíblia diz que Jesus estava em agonia. Jardim do Getsemane, irmão, era lugar de prensar azeitona. Era lá que eles prensavam azeitona. Tinha uma prensa enorme, acredito que ainda tenha hoje, até hoje lá, uma prensa enorme, aonde tinha etapas do processo para prensar as azeitonas, para ir tirando o azeite. O primeiro azeite era o azeite extra virgem. Depois tinha o segundo, o terceiro e o quarto. Acredito que tinha até mais de quatro prensas. Que o último servia para fazer cosmético. Usava como combustível nas lamparinas e também para fazer cosmético. Você sabia que faz cosmético com azeitona? Faz cosmético. Então, Jesus foi para o jardim do Getsemane, lugar de prensa, e lá ele foi pressionado, lá ele foi prensado, lá ele sentiu aflição, lá ele sentiu agonia, porque ele sabia o peso que ele ia carregar na cruz dos nossos pecados, das nossas maldições, das nossas enfermidades, das nossas dores.
Ele sentiu agonia, a Bíblia diz que ele estava em agonia. A Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Por quê? Porque ele estava sendo comprimido, ele estava sendo prensado pelos nossos pecados. E ali ele sentiu aflição. Ali Jesus sentiu dores no peito. Ali Jesus sentiu uma sensação de engasgo na garganta. E ele orava constantemente ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque eu já preguei aqui no São Conrado sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana não queria que Jesus fosse para a cruz, mas a natureza divina queria que ele fosse para a cruz, para resgatar a humanidade, para salvar o homem do pecado, para salvar o homem da condenação eterna. Mas Jesus, ele venceu toda a aflição. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte. E tudo isso por mim e por você. Amém? Vejamos o que Jesus diz sobre a aflição daqueles dias, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Olha o que Jesus diz. Evangelho de Mateus, capítulo 24, primeiro nós vamos ler o versículo 21. Ele diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Você está vendo? Você está vendo, irmão? Haverá tão grande, ele coloca em duas palavras antes, ele coloca tão e disse tão grande aflição, que nunca houve e nunca mais vai haver essa aflição que vai acontecer no mundo. E para que essa aflição, pastor? Para provar os que são de Deus e os que não são. Por isso que Malaquias, profeta Malaquias, ele fala, se não me falha a memória, Malaquias capítulo 4, versículo 17, ele diz: mais uma vez verei a diferença entre o justo e o perverso, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E quando é que isso é provado? Quando a pessoa passa por uma aflição, quando ela passa por um aperto, quando ela passa por uma prensa. Se ela for de Deus, ela permanece. Se ela não for, ela foge, ela sai fora. Então vai acontecer, irmão, uma grande aflição no mundo, na terra, como nunca houve e nunca mais vai haver essa aflição. Aí no versículo 29 ao 31, Jesus continua. Aí ele diz, agora vem a melhor parte. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A melhor parte. Depois da aflição daqueles dias, haverá sinais no céu, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens, e enviará os seus anjos para me buscar e para buscar você, amém? Amém. Para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que venceram a aflição, para buscar aqueles que perseveraram na sua luta diária. Por isso que Jesus fala nas cartas lá no Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. Todas as cartas no final,
ele faz uma promessa: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aquele que perseverar até o fim, receberá um novo nome, receberá uma pedra aonde estará escrito um novo nome. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, receberá novas vestes. Aquele que perseverar até o fim, farei coluna na casa do meu Deus. Há uma promessa para aqueles que perseverar. Por isso que a gente insiste, irmão, persevere, não desista, continue, vença, lute, mas não desista da sua fé em Jesus, não desista de estar buscando a Deus. Eu não desisto, irmão, eu insisto. Já teve pessoas que falou para mim, pastor, deixa essas pessoas para lá, busca um povo novo. Eu não consigo, irmão. Eu oro por um povo novo, mas eu vou buscar também aqueles que um dia fez parte. Porque Jesus falou o quê? Existem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas que precisa ser buscada, precisa ser alcançada. Porque se essa pessoa, ela está em aflição, se ela está em angústia, se ela está decepcionada, se ela está desanimada, se ela está sem força, ela precisa de alguém para ajudar a levantar. Amém? E quem é que vai fazer isso? Aquele que está forte, aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa estar forte. O apóstolo Paulo disse: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque se a pessoa cair, ela vai precisar de alguém para levantar ela. E aqueles que estão caídos, ela precisa de alguém para estender as mãos, sustentar ela em oração. Irmão, vamos lá, irmão, vamos lá. Ah, força, vamos, continue. Ela precisa de ser motivada. Então não desiste, irmão. Porque Jesus não desiste. Enquanto há vida, a esperança, enquanto a pessoa estiver com fôlego, no último suspiro, Deus dá oportunidade. Ela pode ter feito horrendas coisas na sua vida, mas no último suspiro, Deus envia alguém para dar a oportunidade daquela pessoa se salvar. E por que eu vou desistir? E eu falei para essa irmã, diz uma coisa para a senhora: no dia que eu vim lhe visitar e a senhora não quiser me receber, não tem problema, eu não vou ficar chateado. Porque eu percebi como ela está decepcionada com pessoas que não teve sabedoria de Deus para cuidar. No dia que a senhora não quiser me receber, não se preocupe, eu não vou ficar chateado. Ela: pastor, está aqui o meu número do meu celular. Quando o senhor quiser me visitar, me ligue, me dê uma mensagem. Tá certo, irmão? Fui visitar a filha dela também, que também está na mesma situação, quase na mesma situação. Fui lá: a senhora está bem? Precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, viu? Por quê? Porque essa pessoa precisa. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Está escrito. Jesus, ele fala: eu vim para os doentes e não para os sãos. Quem precisa de médico é quem está doente. Amém? Ou vai dizer que você está bom, não está sentindo nada, você vai no médico. A não ser aquelas pessoas que têm esse hábito de sempre, de ano em ano, de enquanto em quanto, fazer um check-up. É normal. Mas eu não estou sentindo nada. Hoje eu acordei, não estou sentindo nada, mas eu vou no médico. Vai? Não vai não, irmão. Tem pessoas que mesmo sentindo não vai. Eu só vou nas últimas. Quando eu ver que não tem mais jeito, agora eu vou, me leva. Mas Jesus disse que quem precisa que ele veio para os doentes. Então, se a pessoa está doente, machucada, ferida, eu vou ajudar. A não ser que ela não queira. Se ela falar: pastor, não venha mais na minha casa, não quero. Mas mesmo assim eu vou continuar orando por ela. Pelo menos eu vou interceder, eu vou orar por ela. Porque eu sei que ela está em aflição. E eu sei que se ela vencer aquela aflição, ela vai também participar da glória futura. Então Jesus, ele diz aqui que depois da aflição daqueles dias, Deus, com seu poder e grande glória, vai enviar os seus anjos para recolher de uma a outra extremidade os escolhidos. Amém. Quem é escolhido de Deus, diga amém. Amém. Note, irmão, que Paulo
como Paulo começa o capítulo 8, no versículo 1 de Romanos. Olha como Paulo começa. Depois na sua casa, leia o capítulo 8 todo de Romanos. Leia, vai ser muito importante para você. Olha o que Paulo fala no versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha como ele começa o capítulo 8. Não há nenhuma condenação, meu irmão, para a tua vida. Amém? Não deixe que situações coloque condenação em você, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é que Jesus ele fala no Evangelho de Marcos? Quem crê e for batizado será, quem não crê será. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê. Interessante, às vezes a gente não presta atenção. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Depois ele diz, quem não crê será condenado. Ele não diz, quem não crê e quem não for batizado. Por que ele não diz? Porque no último momento a pessoa pode aceitar Jesus e não dá tempo dela se batizar. Como aconteceu com o ladrão na cruz. Ele diz, quem não crê. E pode, pastor, tem alguém que não crê em Jesus? Tem, irmão, está assim de gente. Que não crê em Jesus. A Bíblia diz que essa pessoa já está condenada. Eu estava pregando quinta-feira e na palavra a Bíblia diz, Jesus fala assim, eu não vim para condenar o mundo, e sim para salvar. Jesus ele fala, ele diz, aqueles que não creem em mim já tem quem julgue a palavra que eu tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus automaticamente já condena a pessoa, se ela não quiser, se ela não aceitar fazer parte dos escolhidos. E Paulo ele diz, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, tem assim de gente que fica se autoculpando. Ela fala, ela sabe que Deus perdoou, ela cometeu algum erro com uma pessoa, pediu perdão, a pessoa perdoou, mas ela diz, eu não consigo me perdoar. Tem muita gente que está assim, ela se culpa constantemente. Mas a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe, meu irmão, que essa aflição tire a certeza que a palavra nos garante da glória futura que será revelada nos últimos dias. E Jesus aqui já deu um sinal no Evangelho de Mateus capítulo 24 que nós lemos. Será uma grande glória, será uma maravilha, será algo fenomenal, será algo extraordinário. Os céus vão se abrir, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens e os anjos, tocando as trombetas, vai estar separando os escolhidos. Amém? Vai estar separando para o lado direito. Vinde, amados de meu Pai, para poder participar do grande banquete, para poder participar dessa glória futura. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, na parte A, a Bíblia diz o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Na parte A. No versículo 27, diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Irmão, aqui tem um ponto principal desse versículo. E o que é? Uma imagem. Amém? Uma imagem é o ponto principal. E as imagens são feitas para apontar o original. Amém? Você vai lá, se arruma os cabelos, coloca uma roupa bonita, as mulheres se maqueiam e faz uma pose e manda alguém bater uma foto e depois revela e guarda.
Ali é uma imagem do que é original. Amém? Então a imagem aponta para isso. Jesus, a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou. Você é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus aqui na terra. E a imagem reflete isso, o original. Reflete isso. Agora vamos ver o que é que a Bíblia diz em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 2 e o versículo 3. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora Salmos capítulo 19, Aleluia. no verso 1. Glória a Deus. Salmos capítulo 19, verso 1, diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O profeta Isaías fala que a terra está cheia da glória de Deus. E o salmista Davi, ele fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Como assim, pastor? A terra está cheia da glória de Deus. Gênesis nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Quem é que manifesta a glória de Deus na terra, irmão? Hã? Quem é? Quem sabe? Quem? Não. Não é nós. Diga eu. Diga eu, pastor. Manifesto a glória de Deus na terra. Note, quando Moisés subia ao Monte Sinai, que ele passava horas e horas ali falando com Deus. Quando ele descia triste, descia cabisbaixo, descia desanimado. Era assim? Hã? Ele descia com a sua face resplandecente da glória de Deus. Agora você sabe por que isso não acontece mais hoje? Porque Deus mudou, amém? Não, Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável. Você sabe por que isso não acontece? Acontece pouco. Acontece, mas é pouco ainda. Mas não como antes. Porque a gente tem pressa de sair da oração. A gente ora muito pouco. A gente ora pouco. Ah, pastor, eu oro 10 minutos. E 10 minutos é tempo de oração, irmão? Em quanto tempo você ora o Pai Nosso? Ah, pastor, 3 minutos. E se eu disser para você que você tem condição de orar o Pai Nosso em 1 hora? 1 hora. Em 1 hora você faz a oração do Pai Nosso. Não, pastor, é 3 minutos. Não, irmão, é 1 hora. Ali é só um modelo que Jesus mostrou para a gente aprender. Quanto tempo a gente tem gastado, tem investido em oração, irmão? Até resplandecer a face de Deus em nós. Até resplandecer a glória do Senhor na nossa vida. Irmãos, a gente passa mais tempo nas redes sociais do que no joelho. Você sabe por quê? A igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que sinais e maravilhas eram realizados por meio dos apóstolos, porque tinha nos bastidores um povo que orava, um povo que clamava, um povo que estava no joelho constantemente, um povo que vivia sempre fugindo das perseguições, mas não desistia de orar. E a Bíblia diz que a terra do Senhor está cheia da sua glória. É você que transmite a glória do Senhor. Sou eu que transmito. Bata assim no seu peito e diga: sou eu que transmito a glória de Deus. E era algo tão grande, tão glorioso,
que o povo não suportava quando Moisés descia do monte. E quando Deus vinha falar com Moisés na coluna de nuvem, o povo diz: olha, Moisés, faz o seguinte, só você fale com Deus. Fale com Deus, a gente vai ficar na tenda. E quando Deus transmitir para você, você vem e passa para a gente. O povo não suportava a glória de Deus. Uma vez, irmãos, eu vi um pregador explicando o tamanho da glória de Deus. Quem já viu aquela explicação do pai para o filho explicando o tamanho de Deus? Já viu que ele leva o filho no aeroporto e mostra, o filho vê o avião de longe, pai, é pequeno, mas quando ele leva o filho no aeroporto, pai, como é grande o avião? E ele diz, assim é o tamanho de Deus. Foi a forma que ele encontrou para explicar para a criança o tamanho de Deus. E eu vi um pregador uma vez explicando que o que nós sentimos, irmão, da glória de Deus é bem pouco. É pouco. Porque se Deus colocar tudo, a gente não suporta. A gente não consegue ficar de pé. Tamanho a glória do Senhor. Eu já vi inúmeras pessoas, irmão, cair de joelho por não aguentar a glória de Deus. E ele diz, esse pregador fala, eu vou te explicar o tamanho da glória de Deus de uma forma que você possa entender. Coloque um elefante numa lata de sardinha. Se você conseguir, esse é o tamanho da glória de Deus. É isso. A glória de Deus ela é tão imensa, tão grande, que a gente só vai conseguir ficar de pé diante da tamanha glória quando a gente receber um novo corpo. Um corpo glorificado. Um corpo, um corpo glorioso. No nome de Jesus. Então, Isaías ele fala que a glória do Senhor, a terra está cheia da sua glória, e o salmista diz que os céus e o firmamento anunciam a sua glória e as obras das suas mãos. Diga graças a Deus. Agora, para a gente entender mais, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Nós já estamos chegando para o final. Isaías capítulo 43. Do versículo 1 ao 7. Amém? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos por tua alma. Não temas, pois porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, diz o Senhor. Amém, irmãos? Deus é contigo na aflição que você estiver enfrentando. Ele está dizendo aqui, se você passar pela água, Ele vai estar com você. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, meu irmão. Ele é contigo, Ele te criou, Ele te gerou, Ele te chama pelo seu nome. Ele te formou. Ainda no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele é contigo, irmão.
Não permita que nada nem ninguém apague o brilho do Espírito Santo que há na sua vida. Eu fico maravilhado, irmão, quando eu leio a história de Estevão. Estevão sendo apedrejado em praça pública, cheio do Espírito Santo, praticamente sorrindo. Eu acredito que ele não sentiu dores daquelas pedradas. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque ele estava ali sendo apedrejado por causa do nome de Jesus, e ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. E em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Precisa uma aflição mais pesada do que essa? A pessoa ser morta por causa da sua fé em Jesus? Ser apedrejada? Mas ele ali aceitou. Por quê? Porque ele sabia a glória que ele ia receber. A coroa da vida. E um detalhe, irmão. Paulo, ele não andou com Jesus. Paulo, ele não ficou ali na roda de conversa com Jesus. Diferente dos outros discípulos, que sempre estava ali sendo ensinado. Sempre Jesus estava falando para eles a glória que eles iam receber. Paulo teve uma experiência sobrenatural com Jesus, e isso faz uma diferença tão grande na vida da pessoa. Ele teve uma experiência sobrenatural, ele teve uma experiência diretamente com Jesus, algo vindo do céu, da parte de Deus. E isso foi o suficiente para ele enxergar a glória que ia ser revelada na sua vida. E ele começou a ensinar isso para as pessoas. Diferente dos outros discípulos. Outro discípulo também que teve uma experiência muito especial. João, que estava na ilha de Patmos preso e recebeu a revelação do Apocalipse. Foi algo muito especial. Irmão, João estava em aflição. João estava preso. Um senhor já de idade, 80 e poucos anos. Preso, sofrendo. Mas ele ali recebeu algo sobrenatural da parte de Jesus. Ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Ele recebeu algo que estava acontecendo, que ia acontecer, que vai acontecer ainda. Algo que já aconteceu e que vai acontecer. Ele recebeu. É isso que faz a diferença na vida da pessoa. A experiência que ela tem com Deus. No nome de Jesus. E para a gente encerrar, a carta de 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode mudar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Vale ou não vale a pena
nós enfrentarmos tudo que a gente enfrenta nos dias de hoje. E o apóstolo Pedro, ele fala que a salvação, a vinda de Jesus está próxima. Os últimos tempos, os últimos minutos. Nós estamos vivendo os últimos minutos. E ele diz, irmão, algo muito especial. Ele fala aqui, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Lembra que a gente leu em Mateus capítulo 24, a aflição daqueles dias? É a prova de fogo. Nós seremos provados pelo Senhor. Mas que a tua fé não pereça. Que a tua fé fique firme. Que a tua fé seja purificada. E ele diz, é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, no qual, não o havendo visto, mas ameis. Quem aqui já viu Jesus? Alguém aqui já viu Jesus? Você nunca viu Jesus, mas você ama Jesus. Quem ama Jesus aqui? Mas você nunca viu Ele, mas você ama. E Ele completa, no qual não o vendo agora, mas crendo. Quem crê em Jesus, diga amém. Amém. Vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da sua fé? A salvação da tua alma. É a glória futura que será revelada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você consegue imaginar isso, irmão? Eu quero te fazer um pedido nesta noite. Quando você sair daqui, deste culto, e você for para sua casa, antes de dormir, comece a imaginar a glória de Deus que será revelada para você. Comece a imaginar, para você ver se não vale a pena você ser afrontado, você passar por aflições, por dificuldades, por lutas, por provações. Quando você imaginar o tamanho da glória que vai ser revelada, essa aflição aí, irmão, é café pequeno, é ficha pequena. Agora, não perca tempo. É uma coisa que eu não gosto de perder tempo. Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo com coisinhas, sabe? Não perca tempo com picuinhas. Não perca tempo com detalhes, com coisas que não edificam a tua vida. Qual é o ditado que o pessoal diz aí fora? Águas passadas não move moinho. Tempo perdido, irmão, não volta mais. Se você quer gastar tempo, gaste na presença de Deus. Invista seu tempo na presença de Deus. Invista seu tempo na oração. Invista seu tempo na leitura da palavra. Invista seu tempo no ensino das Escrituras. Não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo. Eu já ouvi diversas pessoas falar: se eu pudesse voltar naquele tempo, eu fazia isso, isso e aquilo. Não perca tempo, meu irmão, porque o tempo hoje é muito precioso. E nós estamos vivendo os últimos tempos. E esse último tempo é precioso para nós. Esse último tempo ele é crucial para a nossa salvação. Porque o fim proveitoso da tua fé é a salvação da tua alma. O fim proveitoso da sua fé não é a conquista da casa nova, não é a conquista do carro novo, não é a conquista do trabalho, não é a conquista da promoção, não é a conquista do salário remunerado. Não, irmão, o fim proveitoso da sua fé é a salvação da sua alma, e isso não tem preço, isso é algo inegociável, porque você vai estar diante da futura glória que será revelada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que agarrar isso com toda a sua força. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
Jesus, ele fala: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. O diabo, irmão, o adversário da nossa alma, ele não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas ele sabe que está próximo. E o que é que ele está fazendo? Tirando as pessoas da igreja. E sabe o que é que ele está usando, irmão? As redes sociais. Está usando muito as redes sociais para tirar as pessoas da igreja. As pessoas estão se isolando. As pessoas estão se isolando. A gente não pode deixar que isso nos afete. Porque a salvação da sua alma, irmão, foi o maior milagre que Jesus conquistou na cruz. Jesus, ele morreu na cruz para te salvar. Jesus, ele não morreu na cruz para você ter status. Ele não morreu na cruz para você ter o melhor curso. Não, Jesus morreu na cruz para te salvar. Para nos salvar da condenação eterna. Por isso que Paulo, ele fala em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, meu irmão? Não há condenação sobre a sua vida. Você é livre. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para louvar a Deus. Você é livre para pregar Jesus a todas as pessoas que você encontrar na sua frente. Você é livre para andar com a sua Bíblia e vir para a igreja adorar o Senhor. Porque Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou, te escolheu para você refletir a sua glória nesta terra. No nome de Jesus. Amém? Fique em pé.